A Nina Secrets é dona de uma das minhas paletas de sombras preferidas e ela lançou a irmãzinha dela, que é a Purple. E a gente vai testar juntos nesse vídeo. Olá, meus povos, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa e comigo tá tudo bem, melhor agora que você tá aqui. E já estou de pele pronta pra gente começar a testar essa maravilha aqui, que é assim, ó, tá lacrada. Eu tô querendo comprar essa paleta desde quando ela foi lançada, desde antes dela ser lançada. Quando a Nina mostrou que essa paleta ia ser lançada, eu já queria ela. Mas eu, obviamente, não tava tendo grana pra comprar. E esperei a Black Friday desse ano e comprei por... Quanto que eu paguei nisso aqui? R$70, eu acho que foi. Se não me engano, foi isso. E o valor dela é tipo 100 e tarará. Eu paguei mais ou menos aí uns 40% a menos do valor. Então, vamos para o nosso estilete de gatinho, presente do meu mozão. Beijo, amor. Obrigada por fazer unboxing. Vou aqui tirar o plastiquinho. Eita Deus. Ih, não tô gostando. Tem alguma coisa quebrada aqui dentro. Tá fazendo barulho. Estão ouvindo? Bom, antes de eu abrir, essa aqui é a Purple. Ela é bem parecida com essa daqui, só que essa daqui ainda eu acho que tem embalagem mais elaborada, ó, porque tem todo esse detalhe em dourado aqui. E a Purple não tem, ela é toda roxinha mesmo. Vamos abrir aqui. Ai, não tá quebrada, gente. Ai, que bom, meu Deus, obrigada. Gente, era o protetorzinho aqui dela que tava balançando dela. Nossa, que linda, gente do céu. Olha essa paleta. Calma, vou até abrir aqui, ó. Olha essa paleta. Olha essas cores. Gente, essa é a minha paleta, com certeza. Porque assim, então, nos swatches eu achei que não ficou tão bonito. A não ser as brilhosas. As brilhosas, gente, as sombras brilhosas, a Nina Secret sabe fazer sombra brilhosa. A Nina não, né? A Eudora, porque é a Eudora que faz. Mas, assim, é o auge da paleta dela. Então, se você quiser comprar uma paleta focando em sombras mate, opacas, talvez essa não seja a sua vibe, porque ela é uma paleta que tem um custo maior. Se bem que vem sombra pra caramba, vai vencer antes de você conseguir terminar de usar. Isso eu posso te garantir. Mas assim, questão de brilho, gente, qualquer maquiagem que vocês fizerem com esses brilhos aqui ficam lindos. A minha mãe mesmo é apaixonada. Então vamos lá, vamos colocar no olho, porque às vezes no swatch não fica tão bom, mas na pele, no olho, fica ótimo e é isso que importa, porque é ali que a gente vai usar. Então bora ver. Eu já estou com base aqui na minha pálpebra, tá? Eu não selei a minha pálpebra, que é o que eu sempre faço com todas as minhas sombras, porque assim auxilia na fixação e também um pouco na pigmentação. Eu vou iniciar com esse tom de marronzinho mais claro da paleta, usando um pincelzinho de esfumar fofinho, mas antes vamos tirar a marcação das linhas finas que ficou da base, super normal, tá? E aí eu começo a aplicar ali no côncavo, ó, que é aquele ossinho que a gente tem, então desse ossinho pra baixo, primeiro depositando, ou seja, carimbando, e depois esfumando com movimentos de vai e vem e varridinhas, que eu pego da onde não tem sombra pra dentro da sombra, porque eu não quero esse marrom no meu olho todo. E apesar desse marrom ser bem clarinho, ele pigmentou bem, eu achei que ele ficou bem bonito. Na sequência, com o mesmo pincel, eu vou aplicar a sombra roxa dentro do côncavo e não no côncavo, porque eu quero criar um degradê. Então eu sempre vou olhando pra frente pra ver se a sombra tá aparecendo onde eu quero e vou construindo essa cor. Mas eu já comecei a sentir dificuldade com esse tom, porque eu aplicava ela e parece que ela não vinha muito no olho, então eu tinha que esfregar bastante o pincel na cor pra realmente trazer cor pros meus olhos. E quando eu começo a esfumar, vejam se vocês percebem, ela meio que vai sumindo, ela vai ficando mais clara. E eu não queria que isso acontecesse, eu queria que esse canto do olho ficasse mais escuro. Então eu comecei a pegar a sombra pra esfumar a própria sombra, que é uma coisa que eu não faço e que eu não recomendo que você faça, porque a probabilidade de você perder o degradê é muito grande, que inclusive foi o que aconteceu comigo, mas foi a forma que eu consegui fazer ela ficar um pouco mais pigmentada. Na sequência eu vou vir com um rosinha mais claro e um pincel menor, ali no meio do globo ocular, porque eu quero criar um degradê nessa região também. E apesar de ela ser mais clarinha, olha como ela pigmenta bem, né? Então realmente assim eu percebi que o problema tava na sombra roxa. E quando eu comecei a esfumar a transição entre o roxo e o roxo começou a sumir de novo, e aí eu fui ficando muito decepcionada, porque eu não tava gostando do resultado, mas segui o baile. Intensifiquei a sombra roxa e vim pro prata. Apliquei primeiro com um pincel, pra ver como é que ia ser a performance da cor, e eu achei que funcionou bem com o pincel, mas eu resolvi também aplicar com o dedo, porque sombra brilhosa,
sombra cintilante funciona melhor com o dedo, né? E com o dedo já ficou muito mais brilhante, tipo, parece um glitter no olho. Na sequência, eu vou pegar o rosinha brilhoso mais claro, que é esse que fica em cima do rosinha opaco, e apliquei e olha esse brilho. Gente, eu fiquei chocada com o tanto que brilha e com o tanto que é bonita essa cor. Eu achei essa cor muito bonita. Eu acho que ela é a minha preferida de toda a paleta. Depois eu peguei o tom roxo. Seria um roxo esse brilhoso? Eu acredito que sim. E apliquei em cima do roxo opaco, que é uma coisa que a princípio eu não ia fazer. Eu queria deixar só o roxo naquele cantinho mesmo opaco. Mas como eu não gostei do resultado, eu resolvi aplicar o brilhoso pra ver se eu ia achar mais bonito. Varri o excesso de sombra que caiu ali embaixo. Peguei o pincelzinho que apliquei a sombra prata pra esfumar a transição entre as sombras brilhosas. E isso é super fácil. Sombra brilhosa esfuma muito bem, eu não tive nenhum problema com isso. Apliquei um lápis preto na linha d'água e também rente a raiz dos cílios. Eu não chego a aplicar ele na pele da pálpebra, mas eu vou sujando a raiz dos cílios e depois eu pego um pincelzinho bem pequenininho, que pode até ser aqueles de sobrancelha, e eu vou esfumando esse preto para ele ficar bem delimitado, bem certinho ali na região. Na sequência eu vim com o roxinho para aplicar ali embaixo. Eu queria repetir o degradê de cima, então primeiro eu apliquei o roxo, que novamente praticamente nem apareceu, principalmente porque o preto é mais escuro, e na sequência eu peguei o rosinha com o pincel de esfumar. Eu apertei o pincel para ele ficar menorzinho, né, e não ocupar muito espaço, e meio que esfumei o roxo com o rosa. Eu continuei não satisfeita com o resultado, então resolvi pegar um pouquinho de preto e aplicar no cantinho externo ali, dentro daquele roxo, para intensificar esse roxo, porque realmente, gente, não tava me agradando, não ficou do jeito que eu queria. E aí, apesar de esse preto não ser um preto super preto, existem pretos mais pretos do que esse aí, ele pigmentou bem. Na pele ele entregou a cor que tá na paleta e ele esfumou super, super fácil, tanto que eu até acabei perdendo um pouquinho do degradê também. Assim, esfuma muito fácil, então tem que tomar um pouco de cuidado até. Apliquei máscara de cílios e cílios postiços na sequência. Primeiro ponto, eu não gostei da maquiagem que eu fiz. Eu não fiquei satisfeita com ela. De forma geral, quando eu olho só assim o olho, eu não acho que ficou feio, tá? Eu só tenho a sensação de que talvez esse roxo não ficou tão bonito em mim, mas eu tô um pouco encrencada com essa sombra roxa, a verdade é essa. O que eu senti nessa paleta aqui? Eu senti que tá faltando pigmentação. A sombra mais pigmentada das opacas, eu não sei o preto, porque o preto eu usei por cima de muitas outras, mas a mais pigmentada das opacas que eu senti foi a marronzinha. E assim, eu tentei usar o máximo de sombras possível, o máximo de camadas possível, justamente para saber como que ia ser a performance, né? E assim, eu não achei tão boa a performance das sombras opacas, tirando a marronzinha que pigmentou super bem e ficou linda. A rosa, até que, apesar de ela ser clarinha, ela é pigmentada. Eu acho que essa roxa, ela é tão forte aqui na paleta, ela é tão acesa, né? Ela é tão presente, só que no olho ela não chegou lá. Tipo assim, eu passei no olho e parece que, mesmo sem esfumar, eu não conseguia atingir o nível de pigmentação no meu olho que ela tá na paleta. Pode ser que é porque eu já tinha aplicado a marronzinha? Pode, mas na teoria não era para acontecer isso, porque eu esperava que a sombra tivesse essa capacidade de pigmentar melhor em cima de outra sombra. Eu vou estar testando essa paleta mais vezes e eu vou testar esse roxo sem ter uma outra sombra embaixo, para ver se a aderência e a pigmentação vai melhorar. Mas assim, eu tô comparando Nina com Nina, né? E a própria outra paleta da Nina já não tem esse problema. Então acho que é por isso que eu me incomodei. E aí eu passei esse roxo achando que ia ficar super roxo e não ficou. E eu voltei várias e várias vezes e assim, para esfumar, as sombras são maravilhosas, tanto as opacas como as brilhosas. São muito boas para esfumar, é muito fácil, mas ao mesmo tempo, quando ela tá esfumando, a roxa, eu senti mais isso na roxa. Ela ia perdendo pigmentação, é como se ela fosse sumindo do olho, sabe? Então assim, eu tô insatisfeita com essa sombra. Eu vou testar mais vezes, mas eu estou insatisfeita com ela. Eu tenho outras paletas de sombra aqui que não acontecem isso também. Então, pra mim, essa sombra é problemática. Assim, sabe? Eu queria que ela pigmentasse mais e que ela ficasse mais pigmentada no olho mesmo eu esfumando ela. Mas acho que é melhor assim do que se ela pigmentasse só que não esfumasse, né? Eu acho que seria um problema ainda maior. Sobre as brilhosas, são ótimas. Vocês podem ver que o prata ficou lindo,
Com o dedo funciona melhor, qualquer sombra brilhosa. As brilhosas pigmentaram e aderiram super bem em cima das opacas, então eu não tive problema em relação a isso, deu tudo certo. E aqui acabou perdendo um pouco do brilho porque eu passei o preto por cima, que eu queria dar uma escurecida, justamente porque o roxo não ficou tão escuro quanto eu gostaria. Mas usei só um pouquinho do preto e ele esfumou assim, imediatamente, um pouco porque já tinha uma sombra brilhosa embaixo, e as sombras brilhosas elas auxiliam na questão do esfumado. E ele também não ficou tão forte, tão pigmentado, mas eu também nem me esforcei muito pra isso. Agora que eu já terminei a maquiagem, eu vou fazer o teste de colocar mais preto aqui pra ver como que vai ficar. Agora sim eu acho que eu consegui um look, né, um look assim mais tchan, mas preciso dizer que depois de tantos remendos que eu fiz aqui, eu acabei perdendo um pouco o degradê do esfumado que eu tinha criado. Mas ainda assim, olhando, a maquiagem ficou bonita. Agora tá me agradando um pouco mais, confesso. Mas assim, sabe? Esses probleminhas. Considerações finais. Se você quiser adquirir a paleta, eu acho que vale a pena por conta dessas sombras brilhosas aqui de cima. Por conta de todas elas. Inclusive, acho que esse problema que eu tive com a sombra roxa não faz com que a paleta deixe de valer a pena, sabe? Mas assim, eu fiquei bastante decepcionada. É uma paleta linda, ótima. As cores são boas, as cores se conversam muito bem. A única cor que sai um pouquinho ali, que não conversa igualmente com todas, é esse dourado, mas ainda assim ele funciona muito bem. Eu achei, inclusive, que a combinação aqui ficou pronta. Tipo, a maquiagem já veio pronta. É só você colocar essas cores aqui no olho que vai funcionar, sabe? Isso é ótimo. É isso, gente. Agora que eu escureci mais com o preto, que eu consegui dar um pouco mais de profundidade para esse olho, eu tô mais feliz. O batom eu achei que ficou lindo. A paleta está aprovada. Eu amei as sombras brilhosas, mas não curti tanto as opacas. É isso. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, qual a opinião de vocês, se vocês já viram alguma outra pessoa testando e o que essa pessoa falou e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Feel that this is your